O cavalo quebrou as correntes, atravessou a vila em disparada e entrou no velório relinchando, como se implorasse por socorro. Num salto desesperado, pulou sobre o caixão, imobilizado, como se quisesse proteger o que ainda estava lá dentro. Tem algo errado. Ele está tentando avisar, disse Stella, completamente apavorada. Quando exigem a abertura do caixão e enxergam o que tem lá dentro, ninguém mais consegue falar uma palavra. A corda áspera do sal embaraçava a palma da mão de Stella, mesmo com a luva de couro gasto. Ela puxava devagar, murmurando baixo, com o rosto quase encostando no lombo tenso de amigo. O cavalo suava grosso, cheiro ácido que misturava com o esterco velho e o ferro enferrujado das grades do curral. Um relincho curto escapou dele quando tentou escapar à pressão da guia, mas Stella não cedeu. Eu tô com você, tá? Só mais um passo, fiote. Só mais um. Sentia a pulsação dele nos dedos, um tambor apressado sob a pele quente. O céu por cima queimava, espremido de nuvens quietas. Naquele trecho do Vale do Pará, tudo parecia segurar o fôlego à espera de algo que nunca vinha. Nem chuva, nem mudança, nem perdão. Há dias tentava conseguir que amigo entrasse no novo estábulo. Ele se recusava, empacando na entrada de madeira nova, como se aquilo ali fosse um túmulo. Vicente quase nunca interferia. Ficava na varanda, o chapéu encobrindo o olhar como um carvalho velho pendendo sob o próprio peso. Estava cada vez mais magro, mas a voz, mesmo quando surgia só com um bom, tinha um som de ferro batido. Stella assentou o corpo no ritmo do bicho, murmurando perto da orelha dele. Era isso que a fazia boa, não diploma nem pedigree. Era essa escuta muda, esse saber quando o animal dizia não com os olhos. E era aí que entrava sua falha, essa mania de confiar demais no que não se diz. Quando Vicente aceitou contratá-la, tinha um brilho tenso no jeito de falar, como se testasse o mundo a cada frase. A senhora é nova demais para bicho antigo. Mas é bicho que entende gente e gente que confunde bicho. Prefiro cuidar de quem não mente. Ele mordeu a bochecha naquele dia e pela primeira vez sorriu de lado. Agora, semanas depois, cada manhã era igual. 5:30, abrir o estábulo, ferver água para o café de coador, escovar amigo até os pelos parecerem cobre polido. Dona Nenzinha, a cozinheira, dizia que amigo só aceitava ela por algum milagre de Nossa Senhora. Ou quem sabe porque ambos tinham olhares que sangravam por dentro. Mas nem tudo estava em paz. Tiago, o capataz, vivia resmungando que ela perdia tempo com mimo de bicho. Que animal bom é animal que obedece. No fundo, queria dizer que mulher que gasta afeto com cavalo, alguma coisa nela tá quebrada. Stella não dizia nada. Só passava na escova mais firme. Por volta das 7, Vicente descia. Passos lentos, olhar varrendo tudo sem pressa. Observava, mas nunca corrigia Stella. Mesmo empalidecido, ainda era rei naquele pedaço de terra rachada. O cheiro do feno, da cinza nos olhos dele, do suor seco nos cantos do bigode. Era tudo muito doído e muito vivo. Naquele dia específico, Stella notava algo estranho. Amigo não comia. O balde de aveia estava aceso ao sol, moscas zumbindo perto. Vicente percebeu também. Ele sabe antes do tempo. De quê? Daquilo que nem a gente ainda entendeu. A frase pesou no peito dela o dia inteiro. Na hora da ração, à tarde, amigo recusou de novo. Fincou os cascos, respirando forte, como se sentisse cheiro de brasa vindo da terra. Stella virou o rosto para o alto da colina. A casa grande, branca, amarelada pela idade, ferveu na paisagem rezando para não ceder. Havia um silêncio insistente ali, que não era de paz. Era o tipo que sussurra, que sopra promessas no escuro do ouvido, e depois cobra. Durante o dia, Álvaro chegou. Veio a cavalo, de branco. Parecia um vulto de propaganda de sabão. Parou no portão largo da fazenda, mãos unidas, a Bíblia na cela. Gritou um abençoado seja, que fez Dona Nenzinha quase deixar o pano cair no chão. Stella ainda não o conhecia.
Quando o viu, sentiu o estômago escorregar dentro da barriga. Aquela sensação que só dá quando o bicho sente a gente errar o passo. Vicente desceu as escadas devagar, o rosto sem expressão. Álvaro desmontou, abriu os braços e, num gesto exagerado, se jogou nos braços do irmão. Vicente não abraçou de volta. Estela assistia da lateral, ao lado do bebedouro de amigo. Do cavalo veio um sopro quente e baixo, como um aviso. Estela não acreditava em presságio, mas naquele segundo deixou a escova cair e levou a mão inconsciente ao bolso, onde carregava a correntinha da avó, aquela de Santa Luzia. Sua falha, mais uma vez, seria não dizer nada. Não naquele dia, não naquela hora. Mas ela viu. Viu o amigo fixar os olhos em Álvaro com aquele jeito de quem grava cheiro, grava alma. E algo passou. Não um pensamento, mas uma certeza chamuscada. Como se tudo ali, tudo, já estivesse escrito, só esperando o primeiro relincho contar a história. O som metálico do arreio pendurado na estaca ainda ecoava quando Estela desceu do alpendre com o balde d'água morno nas mãos. Era cedo demais para o calor que se espalhava feito espora no lombo. O tipo de mormaço grosso que amolecia até pensamento. O cheiro da terra ainda úmida do sereno competia com o esterco fresco do curral. E mesmo ali, com o sol mal nascido, ela sentia. Amigo estava inquieto. Mais que o normal. Aproximou-se da cocheira, onde o cavalo relutava em aceitar até o toque dela. O bicho bufava abaixo, cabeça erguida, os músculos das pernas duras como varas de bambu. Estela pousou a mão sobre a têmpora dele, sentindo a pele quente e trêmula como febre. O couro vibrava sob os dedos, não de dor, mas de um alerta mudo. Um jeito dele dizer alguma coisa tá errada. Ei, companheiro, ela murmurou, voz paciente, afastando uma graninha de espuma no canto da boca do animal. Cê sonhou de novo? Amigo relinchou baixo, sacudiu o focinho, se afastando. O olhar não era mais o de um cavalo. Tinha urgência, desespero escuro no fundo da retina. Estela soube como quem sente uma trovoada antes do raio, que não era mais sobre trauma antigo. Vozes começaram a crescer atrás dela. Gritos, passos correndo pela grama orvalhada. Dona Nenzinha apareceu primeiro, os olhos vermelhos e o avental sujo de farinha. Tiago veio logo atrás, sem chapéu, sem ar, a mão apertando o colarinho. Estela, pelo amor de Deus. Vicente. Tiago gaguejou. O patrão. Ela gelou. O balde caiu da mão. Água escorreu, evaporando num sibilo quase imediato quando tocou o chão quente da cocheira. O medo subiu pela espinha como ferrugem lambendo trave de ferro. Ela não parou para respirar. Subiu a ladeira da casa principal com Dona Nenzinha dizendo o nome de Nossa Senhora em ladainha quebrada. Lá dentro, o silêncio gritava nos cantos. As paredes de adobe abafavam tudo, menos o cheiro do incenso cítrico queimado às pressas, provavelmente benzido por algum vizinho mal orientado. Estela entrou. Vicente estava deitado na cama de casal, mãos cruzadas sobre o peito como se só faltasse as velas. Os olhos abertos, mas vazios. Um vidro opaco cobrindo um poço que antes era fundo. Ao lado, Padre Humberto e Álvaro. O irmão mais novo com os olhos marejados e a Bíblia aberta sobre o colo, como se a tristeza lhe fosse um texto decorado. Estela buscou o pulso, frio. Tocou o rosto, gelado, mas firme. Tenso demais para um corpo que largou a vida. Foi o coração, disse Álvaro, a voz num tom de teatro quase encantatório. Mas Deus o esperava. Estela mal ouviu. De fora, um estrondo. Relincho agudo, estilhaçando a manhã. O amigo sussurrou. O cavalo começou a bater nos portões da cocheira, relinchos em lamento afogado. Os cascos atingiam a madeira seca como tambor em procissão de guerra. Estela deu um passo à frente, mas a mão de Álvaro a segurou. Isso é só o bicho sentindo a morte, disse ele calmo. A alma faz barulho quando parte, mas ela já tinha se soltado. Já corria. Tiago atrás.
Dona Nenzinha chorando alto. Amigo estava em desatino. A espuma branca escorria da boca, os olhos esbugalhados, como se visse um incêndio distante. Ele relinchava num tom que tornava o estômago dela em um nó. Não era desespero. Era chamado. Era denúncia. Tiago, assustado, sacou a chave da cocheira. Estela, o bicho tá doido, você vai se machucar. Você amarra um cavalo por medo do que ele tá dizendo? Ela gritou. Eu vou soltar. Me ajuda ou sai da frente. No instante seguinte, as portas se abriram e o mundo pareceu prender o ar. Amigo disparou como cão de caça. Galopou colina acima, lama voando das patas, crina flutuando no vento morno. Fez um arco pela estrada de pedra que levava à capela improvisada. As badaladas do sino ecoaram. O velório tinha começado. E o cavalo invadiu. Sem freio, sem arreio, sem permissão. Estilhaçou a soleira, derrubou bancos, espalhou rosários e rezas. A comunidade dispersou num grito só. Estela entrou atrás já sabendo. Aquilo não era loucura, era testemunho. Amigo parou em frente ao caixão. Balançou a cabeça, grunhiu do fundo da garganta. Então, num gesto que ninguém entendeu, saltou. Subiu no caixão de madeira orvalhada, enterrou o focinho no topo tampado e ficou imóvel. O ofício parou. O padre calou. Álvaro congelou. O lamento do cavalo foi como oração em língua indecifrável. E Estela disse, sem um pingo de dúvida: abre o caixão agora. Se você tá gostando e quer saber como essa história termina, já curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí. E eu te garanto, o que esse cavalo sabe vai mudar tudo. O telhado da capela estalava com o calor do fim de tarde, rangendo com o vento que passava lento por entre as frestas do madeiramento velho. O cheiro de vela derretida misturado a cal virgem enchia o peito de uma náusea seca. Estela estava com as mãos suadas, a nuca pinicando desde que o primeiro relincho rasgou a liturgia. Do lado de fora, um barulho de cascos furiosos embarrigava o ar, como um trovão com raiva. É o amigo! Gritou o Tiago e levantou do banco da frente. Estela correu para a porta, empurrando o povo que tentava conter a curiosidade dos próprios corpos. Do lado de fora, o cavalo vinha cuspindo espuma e fúria, arfando como se corresse por dentro do próprio desespero. Os olhos dele, negros e molhados, buscavam algo. Quando cruzaram com os dela, Estela sentiu um baque seco no peito, como se tivesse engolido todo o oxigênio do mundo de uma vez. Alguém segura esse bicho, valha-me! Gritou Dona Nenzinha, mas ninguém ousou se meter. Amigo disparou. Passou reto pela porta entreaberta, estourando um vitral lateral. Vidros se espalharam feito confete fúnebre. O barulho arrancou gritos da boca do povo, e só o padre ficou, mãos juntas, tentando manter a compostura sagrada do momento. O cavalo parou diante do caixão. Roncava, balançava a cabeça, atacava o chão com os cascos, um compasso de dor que não cabia no corpo dele. Estela foi até ele. Estendeu as mãos, mas o animal nem piscava. Só mantinha o focinho rente ao caixão, cheirando, não, farejando, como se caçasse vida. Estela, sussurrou o padre, engasgado de susto. Isso é um sinal do diabo, ou do luto. Ela não respondeu. Passou a mão na testa suada, os cabelos colando na pele. A madeira do caixão estava suando também. Pinus cru, áspero. O cheiro era de formol mal misturado com perfume de lavanda barato, o tipo que Dona Nenzinha borrifava em defunto. Chegou mais perto. Uma pontada no estômago. Algo errado. Eu não sei o que é isso, mas ele tá tentando dizer alguma coisa. Ele tá com raiva, só isso, ué. Tava trancado, sedado, disse Tiago, chegando, olhos arregalados. Ele não ia pular no caixão se fosse só raiva. Um zunido percorreu a capela inteira. Um silêncio bruto, quebrado só pelo choro envergonhado de uma criança no último banco. Álvaro se levantou, calmo, ajeitando a gola de linho branco. Irmãos, não vamos perder o foco. O que se passa aqui é só mais uma prova de que Deus age em mistério. O animal sente algo.
Mas isso não significa nada além do natural. Vicente partiu em paz. Disse, com os braços abertos como se abraçasse todos ali. Mas Estela ouviu. Estalido. Dentro do caixão. Não, não ouviu. Teria sido a madeira, um inseto, os estalos do calor. Era a cabeça dela querendo costurar sinais que não existiam? Ela deu 2 passos à frente. O cavalo a viu, recuou, e então puxou todo o ar do peito e relinchou de novo. Longo, alto, doído. O som contra os vitrais arranhava o ouvido como faca sem fio em louça. A respiração de Estela virou goteira. As mãos geladas, a visão embaciada. Tem algo errado. Soltou sem pensar. Filha, cuidado com o que diz, advertiu o padre. Eu quero abrir o caixão. Um ruído correu entre os presentes. Era mais do que absurdo, era pecado. Você enlouqueceu? Álvaro sibilou, e pela primeira vez, a voz dele rachou no fim. Diante de Deus, você quer violar o descanso de um homem bom? Estela hesitou. O que diabos ela estava fazendo? E se fosse só luto? Só o coração dela achando milagres onde não tinha nada além de morte? Fechou os olhos. Tentou puxar ar, mas o gosto na boca era ferroso como sangue velho. O mesmo gosto que sentiu no galpão, dias atrás, quando achou uma poça vermelha rente à cangalha do amigo. E aquela mesma sensação na barriga. Algo mordia por dentro. Álvaro se aproximou, agora com postura de pastor em transe. A fé precisa de paz, irmã. Não espalhe dúvidas numa hora como essa. Estela umedeceu os lábios secos. Olhou ao redor. Todos encaravam com olhos severos. Era a forasteira, ousando julgar o luto da família. O cavalo bufava, mas agora baixinho, como se pedisse em sussurro. Me desculpa, eu... Ela baixou a cabeça. Álvaro assentiu com um meio sorriso. Venha. Vamos fazer uma oração por você também. Enquanto isso, o cavalo não se moveu. Ficou ali, parado. Um titã velho de carne, ossos e lembrança plantado sobre o silêncio da mentira. Estela voltou para o banco, coração martelando. O caixão não se mexia, mas alguma coisa ainda pulsava. Aqui ou do lado de dentro. Ela não sabia dizer, e por medo de errar, preferiu calar. Por agora. O cheiro do defunto ainda tomava conta da capela, mistura indigesta de flor vencida, vela de sebo e suor escondido sob a roupa domingueira dos vizinhos. O calor acumulado na nave fazia o ar pesar, estagnado como se também ele, o ar, estivesse de luto. Estela mantinha o corpo ereto no canto, mãos cruzadas, sem saber onde pôr os olhos. No caixão, no povoado cochichando, ou no portal entreaberto por onde se avistava a estradinha poeirenta que cortava a fazenda Santa Áurea ao meio. Por dentro, ela fervia. As palavras do padre Humberto, aquela ladainha mecânica metida a consolo, passavam por Estela feito vento fraco em janela trancada. O rosto de Vicente morto não batia. O vinco da boca, a palidez da pele, os olhos fundos, tudo isso sim sugeria morte. Mas o jeito como o polegar repousava mal posicionado sobre o terno de brim marrom. Aquilo estava errado. Aquilo gritava disfarce. E ainda por cima ele parece... quente, murmurou ela, mais para si, franzindo o senho. Tinha tocado a testa dele quando ninguém via. Tava morna. Não morna de morto fresco, morna de febre, de veneno no sangue. Nem isso fazia sentido. Vicente não era de se queixar. Estava bem até a noite anterior. Riso curto, um brinde com ela, o vinho vermelho feito pecado. Depois, a queda. Rápida demais. Aceita rápido demais também. O chiado seco de cascos soou lá fora, como um trovão repentino em céu limpo. Estela piscou, um arrepio rastejando pela espinha. Dona Nenzinha, que rezava 2 bancos à frente, levantou o rosto como se escutasse um fantasma batendo na madeira. O que foi isso? Ninguém respondeu. Mas então veio de novo. Mais forte. Um relincho rouco,
arranhado. Estela se virou ainda antes do estouro. Vidraça farpando no chão. Fechaduras rompidas. Amigo vinha numa explosão de músculos, escorrendo suor, espuma nos beiços. Um animal em fúria mansa. Os gritos começaram antes mesmo do impacto. O povo recuando, tropeçando uns nos outros, as crianças puxadas pelas mães com força brutal. "Pelo amor de Deus!" bradou o padre. Mas nem Deus nem santo nenhum frearam a cena que se seguiu. Amigo irrompeu capela adentro em linha reta, como se houvesse passado dias treinando aquele trajeto no escuro das noites. Saltou. Com perfeição. Com revolta. Com propósito. O impacto foi surdo. Seco. Ele aterrissou sobre o caixão, patas dianteiras se firmando do lado da cabeça de Vicente, traseiras derrapando um pouco antes de fixar. E lá ficou. Imóvel. Pupilas dilatadas. Tensão vibrando nos músculos. "Tira esse bicho daí", gritou o Tião das trocas, o mais afoito. Mas Estela entrou no caminho. "Ninguém encosta. Ninguém!" Sua voz rachou no final. O silêncio que se formou não foi de respeito. Foi de medo. Medo daquela mulher nova que encarava os olhos do cavalo como se escutasse algo que ninguém mais podia ouvir. Amigo permaneceu estático. Orelhas em pé, nariz se contraindo em estalos úmidos. As narinas infladas expiravam fumaça quente. Ele cheirava a bafo de terra e couro queimado de sol. A tensão da capela era tangível, como se o ar todo tivesse virado corda bamba. "Ele tá tentando falar, vocês estão cegos?" A voz de Estela atravessava as rezas caladas. Ele nunca faria isso sem razão. Nunca. Dona Nenzinha se levantou devagar. Desde que nasceu, esse cavalo nunca relinchou dentro de casa. O padre engoliu em seco. Álvaro, de terno claro, aproximou-se sorrindo com falsa calma. Aquelas calmas de cobra antes do bote. "Irmã, entende. Isso é luto manifestado em forma animal. Só isso. Um instinto bruto." Ele ainda estendia o braço paternal quando amigo estalou os dentes no ar em sua direção. O couro do rosto dele vazou o reflexo verdadeiro. Medo. Estela olhou nos olhos do padre. "Abre, Humberto. Agora." "Minha filha. Ele tá vivo", gritou ela agora com choro preso no canto dos olhos. "E se deixar para depois vai ser tarde demais." Tiago apareceu do lado da porta, já com a alavanca de ferro em punho. Vinha da tulha. Estava suando pesado e mesmo assim ergueu o pé e chutou a trava do caixão. Um estalo. Outro. O tampo cedeu com um gemido úmido. Silêncio. Vicente. Estava suando. Não como cadáver, como homem vivo em febre. A respiração era curta, quase imperceptível, mas presente. O peito afundava e subia devagar, como se tentasse sair do pesadelo. Os olhos se abriram só um pouco, só o suficiente. Estela desabou de joelhos. "Vicente." Amigo baixou a cabeça até ele, fungando. Relinchou baixinho. Um lamento, um sussurro de besta fiel devorando o absurdo. Foi então que o caos começou de verdade, mas para Estela, tudo se calou. Ali, ajoelhada ao lado do caixão aberto, com o cavalo em vigília e o homem respirando, ela soube. O mundo dela nunca ia voltar a ser como antes. Porque quem for capaz de fingir morte alheia para apossar-se da vida, já perdeu a própria alma. E quem é capaz de ouvir um cavalo sabe disso antes que o mundo confesse. A fumaça do café queimada se arrastava pela cozinha da sede como mau presságio. Estela empurrou a chaleira encardida para o canto do fogareiro e limpou as mãos na barra da camisa, os olhos fixos lá fora, onde o vento remexia o capim batido do curral. Amigo ainda estava inquieto, bufando com a paleta tremendo. Desde aquela madrugada absurda em que salvara Vicente do caixão, o cavalo parecia andar com os olhos mais humanos que os próprios homens da fazenda. Vicente, por sua vez, estava fraco. Acordava no susto, os olhos febris tentando colar as pontas da memória. Estela passava as madrugadas ao lado dele, sentindo o cheiro pegajoso de veneno mal curado transpirar pela pele dele.
Dona Nenzinha não desgrudava da porta, vigiando orações e panelas, sussurrando troços como: "Pra morrer ainda falta raiva." Estela entendia. Nem o corpo de Vicente sabia se queria descansar ou vingar. Mas ninguém ali ia falar. Ainda. Ou talvez nunca. Aqueles silêncios eram terra difícil de arar. Só que Estela era criada em chão de desconfiança. O Vale do Pará podia encher a boca para chamar Álvaro de moço de Deus. Mas ela via a vaidade úmida no canto do olho dele. Um homem que conta milagre para si mesmo enquanto serve veneno a outro. Era coisa que fedia mais que arreio podre guardado no verão. E ela ia buscar os farelos desse crime, nem que tivesse que tirar a verdade com as unhas. Na estrebaria, Tiago limpava uma cela com lascas de sabão escorregando entre os dedos. Estela entrou no ambiente com cheiro de couro antigo, bosta seca e ferrugem. E foi direto ao ponto. "Tiago, você viu quem ficou na cozinha no dia da bênção?" Ele nem levantou o rosto. Bento estava perto do fogão. Álvaro também. Ficou plantado num canto, falando dos reis mago e mandando bênção nas panelas. E alguém viu ele mexer nas garrafas? Tiago jogou a bucha longe. Mexer, não. Mas escondeu uma das garrafas no pano da sacola preta que ele sempre carrega. Achei estranho. Era vinho da casa. Você lembra onde ele deixou a sacola? No quarto antigo da Dona Mariana, trancado. Estela sentiu um soluço seco subir pela garganta. Era ali que ninguém ousava entrar. A antiga mulher de Vicente, morta fazia 20 anos, ainda respingava no olhar de todo vivente da casa. Aquele quarto era imaculado. Ou era antes de Álvaro botar as mãos. "Quero ver isso. Hoje à noite. Pode me ajudar?" Tiago assentiu com um brilho de: "Sou homem da terra, mas não burro", furando o silêncio. Estela passou o dia inteiro cercando o terreno que antes era dela, e agora era zona de guerra. Vicente, por ordem dela, ficou em repouso sob infusão de folha de boldo, enquanto Dona Nenzinha resmungava rezas com cheiro de canela que queimavam no fogareiro. Na hora certa, eles foram. No quarto abafado, o ar tinha gosto de mofo e vela apagada. A cama seguia arrumada, como se a dona ainda voltasse de um passeio devagar. Mas no canto do armário, por trás dos xales inutilizados, a sacola preta. Estela a abriu com mãos duras. Ali, dividido em frascos de vidro âmbar, o que parecia ser calmante de uso veterinário, com rótulo rasgado. E dobrado entre as roupas, um caderno de couro fino, com letras pequenas, manuscritas, que misturavam trechos de pregação e receitas. Diluir em vinho doce, dose única. 20 gotas, pés corpo médio. Efeito entre sono e apagão. Ela leu em voz baixa e passou os dedos devagar sobre uma última linha riscada à pressa. Vicente já não anda com fé, mas dorme fácil. Os dois se olharam sem dizer palavra. O estalar das tábuas no teto parecia o mundo engolindo a mentira. Mas havia mais. Do lado de fora, luz tremeluzente descia da colina. Alguém vigiava. Estela apagou a lamparina e avançou até a janela. "Álvaro", disse sem pensar. O vulto parou por um segundo. Depois continuou descendo devagar, como pastor de sombras. Eles não podiam agir ainda. Nada daquilo bastava para ir à vila gritando crime, mas bastava para plantar a dúvida onde antes só havia admiração cega. No dia seguinte, Estela procurou o padre Humberto. O confessionário da capela da fazenda era frio e úmido, cheirava a fumo velho e madeira molhada. O padre acendeu um incenso, sentou em silêncio do outro lado da grade e disse: "Fale, minha filha. Não posso, ainda, mas me escute, e lembre que a única criatura que mentiu foi a que falava bonito demais." O padre ficou mudo um tempo grande. "Você diz do irmão do vosso patrão?" "Digo de quem serve vinho e palavra com a mesma mão." Ele pigarreou, tossiu fundo. Era o incenso, talvez. Ou era aquela frase que encavalava no peito. E o cavalo? Por que teria ele tanta pressa de impedir a despedida? Estela apertou os punhos. Porque quem é bicho sente antes. O tempo era curto.
A vila preparava uma nova procissão de gratidão pelo milagre da ressurreição. E Álvaro já se anunciava como instrumento de Deus, homem cujo toque trouxe de volta o irmão, pelos desígnios do alto. Cada novo dia de silêncio era um dia que permitia à farsa selar-se frente ao povo. Mas agora, Estela tinha Tiago. Dona Nenzinha desconfiava, e escolheria um lado em breve. O padre balançava. E amigo? Amigo sabia onde doía. Faltavam provas. Mas confiança se constrói diferente por essas bandas. Às vezes, basta um lampejo na pupila do animal certo. O curral acorda primeiro. Antes do sol estourar o céu, o mugido dos bois engole os arredores, e o cheiro acre de estrume úmido sobe pelos corredores da sede, invadindo a cozinha onde Estela torce o pano de prato com mais força que devia. As mãos ásperas, feitas à enxada e ao bisturi, tentam ignorar o silêncio anormal que paira desde a madrugada em que Vicente passou mal. Foi só o calor com o vinho, disseram. Mas ela ouve o relincho abafado de amigo, em algum canto sedado da propriedade, e sabe que não é só isso. Dona Nenzinha ronda desconfiada. Serve café com doce de leite e evita os olhos de Estela. O ar pesa, como se todo mundo tivesse combinado um segredo na beira da cama de um moribundo. Mas ninguém confessa nada. Nem o padre Humberto, que agora aparece quase todo dia, oferecendo orações e palavras mansas como escudo contra as perguntas dela. Estela tenta ver Vicente, tentativa frustrada depois de frustrada. Ele precisa repouso absoluto, diz Álvaro, com a voz untada de mansidão. Qualquer esforço agora pode ser fatal. Ele se apoia num terço de madeira escura, os olhos fixos nela como se rezasse com cada piscar. Mas há algo na devoção dele que fede a mofo, como o couro de sela esquecida na chuva. Ela sente, mas sente sozinha. Vai até amigo. O capataz Tiago ajuda a abrir a baia, mas hesita. Ele tá quieto, diz ele. Não come direito. Acho que sente falta do patrão. Ou sente que ele ainda tá aqui. Tiago franze o senho, mas Estela não explica. Passa a mão no pelo do animal, que soa frio apesar do calor. O cheiro de feno velho e tranquilizante, um doce químico que ela aprendeu a identificar, ainda amarga nas narinas dele. Quem mandou dar remédio nele, Tiago? Veio do irmão. Disse que era a ordem do médico, que o cavalo estava agitado demais. A mão dela para no dorso de amigo. A pele treme sob seu toque. Ela colhe um pouco da ração, cheira. Um fundo adormecido de éter e alguma substância levemente metálica. Sedativo infantil. Um truque velho. Um golpe baixo. Estela corre à janela. Segue o som dos sinos vindo da igrejinha da fazenda. Álvaro tá em meio a meia dúzia de fiéis, derramando versículos como quem costura desculpas em tecido de santo. Ao lado dele, padre Humberto sorri, mãos postiças no peito, domado como um animal velho. Ela atravessa o campo de terra batida, a sola da bota desenhando marcas grossas na poeira, para diante de Álvaro. Quero falar com Vicente. Irmã Estela, agora é momento de oração. O tom dele é tecido macio e perverso. Eu não sou sua irmã. Então peça com respeito. Ele aproxima. Ou se retire. Aqui é chão sagrado. Vicente está em repouso. Confiamos que o sangue de Cristo... Você confia na fé. Eu confio no cavalo dele. Um silêncio constrangido pesa por um segundo. Os velhos devotos evitam encarar. Só o padre parece tentar mediar. Filha, entenda, o Álvaro está cuidando de tudo com pureza. Talvez seu coração esteja inquieto por... Bem, por amor? Ela cospe a palavra. Não, por instinto. E isso nenhum de vocês aqui tem. Ela vira as costas antes que o teatrinho continue. Mas dentro, a raiva arde. Não ter prova, não ter acesso. Estar cercada de sorrisos falsos e promessas ditas com voz de bênção. O maior inferno é quando o diabo aprende a falar versículo. Naquela noite, Estela tenta invadir o quarto onde dizem que Vicente repousa. É Tiago quem a impede. Não faz isso.
Se tiver errado, vão te botar pra fora como louca. E se eu tiver certa? Ele baixa os olhos. Longo silêncio. O barulho distante de cigarras inicia mais uma madrugada que pede resposta. Ela afasta a mão dele frustrada, dominada pela falha mais íntima. Sua teimosia instintiva que em outro lugar seria força, mas ali vira obstáculo. Essa mania de sentir antes de pensar, de confiar no que o bicho mostra e não no que a missa prega. Na manhã seguinte, sem conseguir agir diretamente, Estela escreve uma carta para o veterinário amigo da universidade. Pede análise de amostra da ração de amigo e descreve os sintomas de Vicente nos mínimos sinais. Mas sabe que vai demorar. O tempo ali é outro. Tudo anda de charrete enquanto o veneno já foi servido a cavalo de aço. Enquanto isso, Álvaro intensifica as visitas ao povoado. Distribui santinhos, faz falação em rádio local, organiza mutirão na igreja. Mata o tempo da vila com pão e palavra. E cada gesto benevolente dele parece apagar a presença de Vicente da memória. Como se já fosse outro o dono da terra. Outro o espírito do altar. Estela volta aos estábulos. Amigo está agitado. Relincha sôfrego. Fareja o vento como quem procura algo. Eu sei, meu bem. Eu sei. Encosta a testa na crina suada. Chão frio sob os pés. A respiração do cavalo pulsa como tambor. E ali, no escuro da baia, só eles dois compartilham a verdade muda. Se você tá sentindo aperto junto com Estela e quer ver o que ela vai fazer para descobrir a verdade, deixa o like e se inscreve aqui no canal. O amigo ainda vai relinchar mais alto que qualquer sermão. E você não vai querer perder. O sino da capela tocava grave, arrastado, como se a própria serra chorasse pelo homem que ainda respirava. O caixão de madeira escura repousava sobre cavaletes de ferro, rodeado por coroas florais disputando espaços pelo elogio tardio. O cheiro de flor murcha impregnava o ar abafado, misturando-se ao suor contido de dezenas de corpos aglomerados em silêncio cúmplice. Os grilos lá fora seguiam seu canto insistente, indiferentes à solenidade dos homens. Estela não conseguia engolir, nem a saliva, nem a cena. Os olhos de Vicente, quando o viu no quarto apagando, não tinham o descanso da morte. Pareciam presos num torpor, como se tentassem dizer algo, e a boca tivesse desaprendido o gesto. Naquela manhã, amigo ainda não havia relinchado. Não com aquele tom. Nem durante o incêndio anos atrás, quando o mundo dele ardeu, o som saíra com tanto desespero. Tiago havia sedado o bicho 2 vezes, a pedido de Álvaro, porque o sofrimento do animal pode ser abrandado pelas mãos dos que têm fé. Estela engolira seco. Tiago obedeceu, mas seus olhos tremeram antes de aplicar. Mas agora o estábulo estremecia. O galopar começou como uma batida surda, engolida pela terra úmida do pátio, um tremor que só Estela, olhos fechados, percebeu antes de todos. O primeiro a ouvir foi o padre, que interrompeu as orações meio engasgado. Os fiéis olharam entre si, leves cochichos nascendo no fundo do salão. Dona Nenzinha largou a vela, murmurou algo sobre sinal ruim, e então a explosão. 2 portões derrubados. Um relincho que rasgou o silêncio como faca em costela. Amigo surgiu na entrada da capela coberto de suor, os músculos tremendo como se tivessem sido acordados de um pesadelo antigo. As senhoras gritaram. Algumas benzeram-se. Um homem puxou a filha pequena pro colo, mas Estela não se mexeu. Ela viu. O bicho não fugia. Ele vinha. E olhava só para um lugar, para Vicente. O som dos cascos rangendo o assoalho antigo ecoou forte. Amigo tropeçava, cambaleava, mas não parava. O cheiro do corpo animal, do couro fervente, invadiu tudo. Estela correu para o caminho dele, mas recuou ao ver os olhos do cavalo. Não era loucura. Era luto. Mas um luto que não se curvava ao fim. Um choro que buscava a verdade. Amigo empinou. Os cascos da frente golpearam o chão a 2 palmos de distância do caixão. E num soluço selvagem o animal subiu com as patas pousando inteiro sobre a tampa. Ficou lá,
ofegante, sangue escorrendo do focinho, os olhos mirando os de Estela. Um chamado. Estela não pediu. Ela ordenou. Abre esse caixão. Veio o tumulto. Vozes feridas de escândalo. O padre gritou que era profanação. Álvaro questionou o sofrimento daquele coração feminino, fingindo consolo. Mas amigo bateu o casco 1, 2, 3 vezes. Um tambor fúnebre contra a ignorância. E então, o padre cedeu. Tiago tirou os pregos com as mãos trêmulas. A tampa rangeu. O ar ali dentro saiu morno, viciado. Um cheiro de vinho velho e algo doce, levemente metálico. Vicente estava pálido, sim, mas a pálpebra se moveu. O mundo parou. Estela agarrou a borda do ataúde e pôs os dedos no pescoço dele. Um segundo. Outro. E o pulso. Lento, mas claro. Ele tá vivo. Ninguém respondeu. Porque ninguém tinha palavras. Amigo baixou a cabeça e tocou o peito de Vicente com o focinho. Estela puxou Vicente com a força que tinha. Ele tossiu. Baixo. 2 olhos semiabertos buscaram o teto da capela. Uma lágrima correu em reverso pelo rosto encardido. O padre caiu de joelhos. Alguns choraram. Outros fugiram. Álvaro não disse nada. Apenas andou para trás um passo furtivo, como quem tenta sair antes da luz o alcançar. Estela viu. Quem serviu o vinho dele? Álvaro hesitou. Tiago virou o rosto. Dona Nenzinha juntou as mãos. Eu perguntei. Quem serviu? O silêncio gritou. Até padre Humberto, em fé confusa, olhou para Álvaro com o peso de quem perde o chão. Estela segurava Vicente no colo, suada, coberta da poeira do cavalo. E ali, no centro da antiga capela, com a madeira antiga estalando sob cascos e confissões, a história mudou de lado. Não havia mais velório. Só o início da verdade. O suor escorria pelo meio das costas de Estela, escuro como óleo velho contra a camisa de linho encardida. A gota caiu dentro da bota quando ela escancarou a porta do galpão trancado. Lá dentro, amigo mancava em círculos. Ainda tinha os olhos esbugalhados do desespero, suado, arfando. Um coice dele agora podia matar um homem, mas só se fosse homem ruim, ela pensava. Num gesto quase automático, Estela agarrou o laço de couro pendurado no prego da parede, assobiou baixo, como fazia nas madrugadas quando ele tremia de pesadelo. Amigo parou. Aquele silêncio entre cavalo e gente era mais confiável que qualquer palavra dita no altar da vila. Vamos, meu amigo, tá na hora da gente parar de engolir veneno. O calor do terreiro parecia mais pesado, o ar empapado num cheiro amargo de diesel e cipó queimado. A fazenda tinha mudado. Vicente ainda se recuperava na cadeira de vime, com os olhos fundos e a pele amarelada. Os médicos diziam que era o fígado protestando, mas Estela sabia. Era a alma, tentando entender por que o irmão de sangue dele quis despachá-lo por trás de oração. No dia seguinte ao velório interrompido, Estela tentou agir pelo caminho limpo. Procurou o padre Humberto, mostrou o laudo do médico de Paraisópolis, descreveu os sintomas da toxina. O padre, coçando a batina suada, balançou a cabeça. Aconteceu um milagre, Estela. Milagre. Vicente ressuscitou. A fé move montanhas, minha filha. Não foi fé. Foi crime. Veja bem, eu acho que você tá exaltada. Álvaro já explicou que o remédio do tratamento dele poderia causar enganos. Vicente mesmo já teve desmaio antes. Estela apertou tanto a cordinha do terço na mão que furou a palma. Padre, se a fé do Senhor continuar comendo pelas beiradas, ela vai morrer igual formiga afogada em pinga. Foi quando ela decidiu que esperaria mais não. Se ninguém ia abrir caminho, ela ia desenterrar a verdade com a própria enxada. Tiago ajudou, sem precisar de palavra. No nascer do 5º dia após o velório, os dois cavaram um monte de entulho atrás do galpão velho. Lá dentro, entre sacas de milho emboloradas e sacos rasgados, Estela achou caixinhas de calmantes, pacotes de purgantes vencidos, receitas assinadas por Doutora Marley, nome que não batia com nenhum registro da vila. Isso aqui é montagem,
Ela murmurou, virando uma das folhas, e vendo a tinta borrada de pressão recente, como se tivesse sido escrita com raiva. Ele montou até um médico falso, mas era pouco. Estela sabia que não ia ser com papel que desmontaria um pastor. Naquela noite ela esperou Álvaro sair da casa principal, onde dava sermão particular para as viúvas do povoado, e o seguiu, pé ante pé, com um amigo em rédea curta e sem ferradura. A trilha era conhecida. Levava à gruta de São Cipriano, onde Álvaro dizia ir buscar luz. Mas o que ele murmurava lá não tinha luz nenhuma. Tem que acabar de vez, ela ouviu, de trás de um cupinzeiro. A voz dele em sussurro, mais febril que rezador drogado. O povo já esqueceu dos defeitos dele. Agora andam dizendo que a mulher é profeta, que o cavalo tem alma. É como se eu tivesse errado no milagre. Estava falando sozinho. Ou com alguém. Estela chegou mais perto, respirando pela boca. O cheiro de incenso barato, suor azedo e mofo da gruta fazia revirar o estômago. Lá dentro, Álvaro ajoelhado, com as mãos levantadas para o teto afundado em limo. E mais ao fundo, um gravador de fita. Ele tinha ensaios. Discursos inteiros gravados. Plataformas de enganação para todo tipo de ocasião. No impulso, Estela saiu da sombra. Curioso, um santo que precisa ensaiar o que vai dizer. Álvaro se virou com o rosto desfeito em raiva. Veio me espiar igual serpente? Que espécie de mulher é você? Estela segurava a ponta da corda com o amigo 2 passos atrás. A espécie que escuta bicho antes de escutar homem bonito com palavra doce. Ele se aproximou, mão semi-estendida, ainda testando o charme. Estela, você tá perdida. Eu rezei por você. O que houve comigo e Vicente foi um erro de cálculo. Não era pra matar, era pra poupar. Poupar quem? O orgulho ferido do irmão magoado? Ou sua ambição de dono? A frase doeu mais do que tapa. Álvaro não respondeu. Fez menção ao relógio, nervoso. Ouvia passos vindo da trilha. Você não entende o que fiz, eu tirei o peso da vila. Vicente era um peso. Cravado no barro da terra como se tudo fosse eterno. Deus quer movimento. Estela não respondeu. Tirou do bolso um gravador pequeno. Play. Álvaro engasgou ao ouvir sua própria voz dizendo, tem que acabar de vez. O som ecoou na gruta como prece proibida. Amigo bufou firme atrás dela. O calor ali dentro agora era de forno de pecado. Foi quando os fiéis chegaram. Tiago viera com metade da vila. Chamados por uma carta anônima, que Dona Nenzinha escreveu, embora vá jurar de pés juntos até o fim que foi batismo do Espírito Santo. Álvaro, encurralado, tentou pregar. Eles não sabem o que fazem. Quem não tem pecado que atire, mas nada surtia efeito. O povo não olhava para ele, olhava para o cavalo, pro jeito como amigo, em absoluto silêncio, colocava-se entre ele e Estela, como guarda à porta do santuário. Álvaro tropeçou, tentou correr, mas o povo o segurou, não com raiva, com decepção, que era pior. Um braço no ombro de cada lado, um murmúrio onleado de promessa quebrada. Enquanto ele era levado, Estela respirou fundo. O cheiro da gruta se dissolvia no vento. A temperatura baixava. O som do mato voltava. Cigarra, vento, passo lento. Amigo ainda encarava o vazio da escuridão, como quem vê coisa que homem nenhum é capaz de explicar. E não precisa. Noite densa, calor grudento. A capela da fazenda Santa Áurea segue às escuras desde o milagre escancarado de horas atrás. Vicente vivo, acordando do caixão, olhos vagos, pulmões retomando o mundo. Mas milagre sem lógica cobra caro. A vila está em suspenso. Religião, morna, fé, fraturada. Vicente fora levado para um dos quartos da sede ainda delirante. Tiago não sai da porta dele. Dona Nenzinha reza baixo, de mãos inchadas sobre o terço. Estela não dorme há 36 horas. Na estrebaria, amigo passa a noite em círculos. Suado, olhos marejados, cascos tensos. Estela o observa dali, sentada sobre um saco de ração estourado.
O cheiro do suor animal se mistura com o de esterco velho e terra recém-revolvida. O som é de um mundo pausado, grilos, um galho quebrando ao longe, o bater do rabo de um cavalo contra mosquitos. Ela cochila, acorda em sobressalto com o relinchar. Chega perto, o cavalo fareja o chão impaciente. De repente cutuca algo com o focinho, uma correntinha. Stella a apanha. No pingente a letra V retorcida por ferrugem. Ela já vira aquele cordão no pescoço de Vicente sempre. Há 2 dias não o vê mais com ele. Um lampejo. Levanta e corre até a sede atravessando o quintal como quem atravessa um campo minado. Entra pela lateral. Na penumbra do corredor de taipa, um vulto se move. Ela para seca. Mas é Tiago, armando fechos nas janelas. Ela mostra a correntinha. Ele não tirava isso nem para dormir. Tiago engole em seco. Então tiraram dele enquanto estavam fingindo que ele era defunto. Os dois trocam olhares. O estômago de Stella embrulha, o suor nas costas esfria. Entram no quarto de Vicente. Ele dorme, a respiração ainda falha. A pele pálida, o peito nu. O cordão não está com ele. Stella sussurra. Não foi só o veneno. Ela sai decidida, com Tiago atrás. Na cozinha, onde Dona Nenzinha cochila sobre a mesa, eles procuram o velho baú de remedinhos da casa, onde só ela mexe. Stella mexe com pressa. Amônia, cânfora, tintura de arnica, bilhetes amassados. Um deles chama a atenção. Uma folha de caderno com escrita recente. Itens, valores, dosagens. E entre eles, flunitrazepam, dose de cavalo. Manter inconsciente sem paralisar respiração. Dona Nenzinha acorda. Isso não devia estar aí. Quem mais mexeu nesse baú? Ela hesita. O ar parece mais quente agora. O cheiro de café requentado e óleo de lamparina faz a cabeça girar. Nenzinha abaixa a voz. Álvaro pediu ajuda para umas rezas. Disse que era para ajudar no sono do Vicente que andava nervoso pro tal casamento. Me pediu umas sugestões. Eu só disse o nome desse remédio. Não sabia que ia... Stella afasta o baú com as mãos trêmulas. Ele deu isso pro próprio irmão como se estivesse fazendo benzeção. Tiago amassa o bilhete. Nenzinha chora em silêncio. Do lado de fora, o céu prenuncia tempestade. Os trovões ainda estão longe, mas a brisa quente vira uma rajada seca arrastando folhas. Stella decide. Vão até a capela. Talvez encontrem mais. Álvaro sumiu durante o alvoroço, mas o altar improvisado onde ele fazia suas pregações pode esconder pistas. Ela e Tiago entram pela capela essa hora da madrugada. O chão ainda tem pétalas pisadas, velas derretidas. Um cheiro agridoce de flor morta e mofo antigo. Stella sobe até o púlpito. Atrás dele, uma pequena estante coberta com pano preto. Ali, escondidos, livros marcados, envelopes, um potinho com restos de pó branco e dobrado entre folhas de Bíblia, outro bilhete. Fazer com tempo. Se acordar, virar mártir. Rasgam o pano que forra a parede lateral. Atrás, uma fresta no adobe sugere esconderijo. Com esforço, removem os tijolos frouxos. Dentro, um saco de pano velho. Stella abre e seu sangue gela. Recibos em nome do irmão, frascos de medicamentos e o testamento de Vicente. Alterado, data recente, prometendo a totalidade da fazenda para uso missionário e comunitário, sob os cuidados de Álvaro Lages. Tiago murmura. Ele ia matar e tomar tudo, com bênção do papel. O som de um galho quebrando alto demais. Um estouro de madeira seca. Porta dos fundos batendo. Stella puxa Tiago, guarda o saque. Correm capela fora. Mas alguém já os viu. A luz de uma lamparina se mexe do outro lado da praça da fazenda. Álvaro. Etéreo. De batina improvisada e coberto de suor. A postura dele é serena, mas o olhar torto entrega o tremor interno. Mexeram no sagrado? A voz dele corta como faca cega. Stella encara. Tiago avança. Você quase matou seu irmão, seu desgraçado. Ele ia me apagar da história. Eu reescrevi. Só isso. Álvaro sorri. Num átimo,
Ele apaga a lamparina jogando o óleo contra o chão. No escuro que segue, sons. Corrida, tropeço, vidro quebrando. Depois silêncio, e só o zunido dos grilos e a respiração pesada de Stella. Mas há algo no ar. Fumaça. Stella fareja, madeira ardendo. Corta o céu um grito abafado lá do estábulo. Amigo. Ela corre na direção do celeiro. Tiago atrás. Quando chegam, parte da palha externa já queima. Álvaro cortou o caminho, tacou fogo no estábulo. Queria sumir com o amigo. Aquela fumaça tem gosto ruim. Ardida. Cheiro de sangue antigo requeimado. Stella se lança entre chamas pequenas. Abre o portão lateral. Tiago molha pano, cobre o focinho do cavalo. Amigo relincha, desesperado. Stella puxa, trêmula, mas firme. Ganha uma mordida sem querer, no braço. Sangra. Não desiste. Montam o cavalo ali mesmo, fogem da fumaça cuspida do inferno. Atrás, Álvaro some no escuro. Mas o custo chegou. Agora ele sabe que eles sabem. E tem um povo inteiro ainda do lado dele. Vicente ainda não caminha. A verdade tem provas, sim. Mas só os dois as viram. E o tempo, meu Deus, o tempo escorre. Fogo, cavalo ferido, braço aberto, provas voláteis. Stella gruda os dedos no ferimento. Tiago oferece um grito sem nome ao céu. Eles sentiram na pele. Desmascarar um profeta não vai ser com papel. Vai ser com cicatriz. A noite veio úmida, encharcando cada fresta da madeira da casa grande, como se a própria fazenda suasse de dentro para fora. O cheiro de terra molhada invadia tudo, misturado ao mofo antigo da banda morta da varanda, onde nem galinha encostava. Stella estava ali, sentada no chão, encostada no batente carcomido, olhos vazios. Tinha sangue seco nos dentes. Havia tentado impedir Álvaro com as mãos, com os gritos, com a razão. Não sobrara nada disso. Ele tinha fugido. Vicente ainda dormia com a respiração opressa, os dedos enrijecidos como se segurassem até o último risco de tempo. Padre Humberto já tinha ido embora. Não soubera lidar. Disse apenas, que Deus nos conforte. Recolheu sua batina e sumiu estrada abaixo como sombra sem rastro. Tiago tentava controlar os ânimos dos moradores, mas metade tinha sumido da fazenda, outra metade só murmurava prece ou dúvida. Ninguém se atrevia a dizer que Álvaro era culpado. Era mais fácil pensar que Stella surtou, ou que o cavalo tivesse sido possuído. Amigo estava no pasto isolado, desde a cena do caixão que não aceitava bridão, nem comida, nem movimento. Rondava a sombra das árvores, arrastando os cascos pelo barro como se procurasse algo que enterrara e tivesse esquecido onde. Ele ganhou, né? A voz de Dona Nenzinha saiu de dentro da escuridão da sala. Os olhos dela, duas brasas vivas. Por enquanto. Stella não respondeu. A garganta arranhava mais que cipó cruzado. O corpo tremia de exaustão, mas não dormia. Álvaro não só tinha sumido, levara com ele os registros, os cheques suspeitos, até o frasco do veneno fora limpo, jogado no poço velho junto com as certezas. E agora falavam em milagre. Que Vicente tinha ressuscitado. Que Álvaro era homem de Deus. Eu devia ter falado, menina. Nenzinha se aproximou, acocorou do lado. A mão dela, áspera e quente, segurou firme o braço de Stella. Quando vi ele mexendo naquele galpão velho onde ninguém vai, mexendo escondido nos papéis da contabilidade da fazenda, mas ele me viu e disse, cuida da sua sopa, Nenzinha, e não da alma dos outros. Fiquei com medo, mas o medo vira doença se a gente não cospe. Stella virou o rosto devagar. Os olhos se encontraram. Não tinha mais o que esconder. Nenzinha falou baixo, como quem carrega cemitério na língua. Ele tem coisa escondida na gruta. A gruta que ele usava para pregar. Aquela que tem atrás do açude. Ninguém entrava lá, nem padre. Ele dizia que era o templo do silêncio. Mas uma vez vi ele levando uma caixa preta, pesada, e depois voltou sem ela. Stella se levantou num rompante. O frio da madrugada bateu como bofetada. Pegou a lanterna grande de carbureto, o casaco de lona de Vicente, e saiu sem dizer nada.
A sola da bota afundava no chão liso de chuva, cada passo arrancando da terra um suspiro úmido. O berro de um boi distante rompeu o silêncio. Mais ao fundo, um tamborilar seco denunciava os primeiros pingos da nova chuva. Mas Estela seguia. Passou pela antiga moita de camomila, onde os mosquitos faziam festa no calor noturno. Passou pelo aviário coberto e enfim chegou ao caminho esquecido atrás do açude. A gruta. A entrada era pequena, semicoberta por marmeleiro seco. A umidade transformava tudo em esponja. As pedras suavam, as folhas pingavam. O cheiro ali era diferente. Ferro oxidado, querosene e velho. O tipo de cheiro que gruda no estômago. Estela se agachou, meteu o corpo para dentro. Algo arranhava as paredes por dentro. Goteiras ou morcegos malditos. Dentro da escuridão, a luz da lanterna encontrou o altar improvisado. Um caixote velho com trechos da Bíblia sublinhados e os dizeres "Eu sabia". Em cima, uma caixa de remédios veterinários, rabiscada com datas, doses, horários. Um caderno, de contabilidade, mas com observações escritas à mão de Álvaro. Vicente nunca mais verá novembro. Rezar para idiota é o mesmo que cantar para cavalo. O milagre será meu. O estômago de Estela virou pedra. A respiração ficou curta. A luz da lanterna tremia com os próprios dedos dela. Nas páginas seguintes, estavam contadas as visitas a benzedeiras fora do povoado, o gasto em sedativos veterinários com ação humana potencializada, mapas da casa grande indicando horários de rotinas. Era ali. Tudo. A prova que a polícia chamaria de circunstancial, mas que o povo chamaria de revelação final. Estela saiu da gruta correndo, os sapatos escorregando na lama. Tropeçou no lajeiro, bateu o joelho, mas não parou. O céu se abrira em ruído de trovão. Ao fundo, o pasto reverberava o relinchar de amigo. Não desesperado. Firme. Como um canto de aviso. De volta à sede, Tiago já preparava a caminhonete. A notícia da fuga de Álvaro ganhava teor de lenda, como se ele tivesse sumido no ar. Mas Estela subiu na carroceria sem perguntar. Ergueu o caderno como bandeira de guerra. Eu tenho tudo, ele vai pagar. E amigo, em resposta, bateu os cascos no chão como se carimbasse o fim da dúvida. O chão da gruta estava úmido, cheirando a ferrugem e folhas podres. Só se ouvia o pingar ritmado da água escorrendo pelas pedras frias. E lá no fundo, o silêncio firme de quem se esconde do mundo. Álvaro ajoelhado, mãos erguidas como em prece diante do altar improvisado onde acendia suas velas rústicas e deixava os bilhetes das devotas. O lugar que antes parecia sagrado agora tinha gosto de coisa suja, carcomida. Os passos de Vicente pesados, encharcados, ressoaram como martelo naquele vazio gelado. E atrás dele, Estela, rosto firme, cabelo molhado de suor, os dedos manchados de terra do último desenterramento. Do lado de fora, amigo bufava, farejando a escuridão, aguardando a hora certa. Álvaro virou devagar, rosto iluminado pelas velas trêmulas. Um sorriso iluminado, sussurrante, plantado como erva daninha na cara dele. Irmão. E a voz veio escorregadia. Te tiraram do sono antes da hora, foi? Vicente não respondeu logo. O corpo ainda latejava, a garganta raspava com resquício do veneno. Mas os olhos estavam mais limpos do que nunca. Foi tu que me botou lá dentro, para apodrecer antes do tempo. Eu te salvei, Vicente. Do teu próprio orgulho, da tua prisão de barro e vaidade. Abri caminho para o Senhor agir. Mas o animal, ele cuspiu com desdém. O cavalo não sabe discernir os planos de Deus. Vicente se aproximou, os pés afundando levemente no lodo. O calor do corpo dele fazia o frio da caverna parecer mais denso. Estela ficou atrás, atenta. Ela sabia. Álvaro era de escorregar entre palavras. Nada daquele confronto seria limpo. Mentira nunca salvou ninguém, Álvaro. Nem vai começar agora. Tu me queria morto por inveja. Como sempre teve. Álvaro recuou um passo. As velas tremularam com o sopro do movimento.
Esticou as mãos como se segurasse uma Bíblia invisível. Eu te queria livre. Tu e essa terra aqui, presos no passado, feito esse cavalo maldito. Quando eu cheguei, tentei. Acolhi teu choro sem lágrima, tua teimosia muda. Mas tu preferiu essa mulher. Apontou para Estela com o dedo trêmulo. Preferiu ela a mim. Preferiu o animal como herdeiro da tua alma. Estela deu 2 passos à frente. Os olhos dela cortavam. Tu nunca quis cuidar. Só quis mandar. Vicente só foi amado pelas coisas que não podiam te desobedecer. Um relincho forte explodiu lá fora, ecoando pela gruta. Amigo, como se chamasse pra guerra. O corpo de Álvaro tremiu. Ele tentou disfarçar, mas o grito do cavalo fez algo quebrar dentro. Foi então que Estela retirou do bolso da jaqueta o frasco de cor âmbar. Com o rótulo esfregado, quase ilegível. Ela ergueu pro alto. A perícia já analisou isso. Vinho com digitoxina em dose errada. Achamos no fundo do poço da sua cabana. Sabe quem encontrou? Amigo. Farejou. Arrastou a tampa. Quase quebrou a pata para mostrar. Álvaro abriu um sorriso pequeno, sem dente, derrotado e zombeteiro. E o povo vai acreditar nisso? Num cavalo que chora? Num animal que julga? Vicente agora caminhava até ele. O rosto endureceu. Ficou a 1 palmo do caçula, os olhos marejados. Eles não precisam. O povo já viu o que tu fez quando tentou fugir. Tentou se esconder na fé, mas tropeçou nas pegadas do cavalo. Silêncio. Até que amigo adentrou. Ninguém o chamou, mas ele veio. Caminhou firme, os cascos tilintando no chão molhado. Se posicionou entre Vicente e Álvaro. Ficou ali, imóvel, como guardião. Álvaro deu 2 passos para trás. Escorregou numa poça e caiu sentado. Fez menção de levantar, mas não conseguiu. O cavalo relinchou uma vez, curto, seco. E foi o suficiente para ele congelar. Lá fora, os fiéis se acumulavam, desceram em procissão carregando tochas, guiados por Tiago e Padre Humberto. Não gritavam, caminhavam em silêncio férreo. Tinham visto o corpo viver, tinham revisto suas crenças. Agora vinham cobrar. Padre Humberto entrou na gruta, a batina respingada de chuva, olhou Álvaro no chão e falou com voz morna. A fé não justifica crime. Deus não aceita sacrifício encomendado. Estela entregou o frasco ao padre. O povo assistiu quando Álvaro foi amarrado com a própria corda de pregação que guardava nos altares. Amigo saiu por último, a cabeça erguida como quem lidera o cortejo inverso. Vicente o seguiu, com passo ainda trôpego, mais firme. Estela ao lado, com a mão tocando leve a crina dele, respirando fundo. O sol começava a nascer, cortando as nuvens como navalha. As folhas da mata tilintando com o vento novo. E no ar, o cheiro doce de capim molhado e justiça amanhecendo. O cheiro de feijão fresco com folha de louro sobe pela cozinha da sede, misturado com o som de bois ao longe e o barulho do pilão ritmado na varanda. Um novo dia começa na fazenda Santa Áurea, mas as cicatrizes do que aconteceu ainda vibram no ar, como madeira molhada tentando secar ao sol. Vicente, agora com os cabelos raspados rente ao couro e uma manta fina sobre os ombros, toma café sentado na cadeira de balanço da varanda. Os olhos fundos não choram mais, mas também não esquecem. Ao lado dele, amigo mastiga vagarosamente uma maçã, como se já houvesse entendido seu papel em tudo aquilo, e tivesse, enfim, repousado a alma. Estela aparece da porteira, segurando a caderneta de vacina dos potros recém-chegados. As botas sujas de barro, o rabo de cavalo desfeito, a camisa arregaçada até os cotovelos. A cena inteira, aroma de esterco fresco, a lã quente do casaco de Vicente, o tilintar dos arames no curral, passa pelo filtro da nova vida. Não mais uma fazenda de herança, mas um refúgio. Para os bichos quebrado, pro humano em pedaço. Água tá quase fervendo, Vicente. Quer chá de cidreira ou boldo? Cidreira. Hoje eu tô mais pra curar alma do que fígado. Melhor deixar pra outro dia essa conversa, se não é chá pra vila inteira. Eles riem. Não alto,
mas suficiente para afastar os ecos da semana passada. Na vila, a igreja está fechada com cadeado. Cartazes da novena de fim de ano foram rasgados. O padre Humberto passa as manhãs lendo em voz alta para os alunos da escola, tentando limpar o nome da fé que se deixou iludir. Ele não fala mais de Álvaro. Ninguém fala, mas todos lembram. Principalmente quando veem amigo pastando no fim da estrada, calmo, como sentinela do invisível. Álvaro foi levado pela polícia 3 dias após o grito do cavalo. Uma caminhonete velha, 2 soldados e uma multidão em volta, segurando crucifixos. Mesmo de mãos amarradas e olhos fechados, ele tentava cantar um hino. Mas ninguém acompanhava. Disseram que na cela ele tentou jejuar por 7 dias. No terceiro, desmaiou. Pediu carne. Pediu perdão. Pediu para chamarem o irmão. Vicente não foi. Estela recolhe uma andorinha ferida perto do chiqueiro. Cuida dela como cuidou de amigo quando chegou. Devagar, com leite morno e silêncio. Dona Nenzinha a observa da janela sem falar nada. Ela agora vive na sede, longe dos barracões. Seu feijão voltou a ser o mais querido das redondezas, mas agora quem senta à mesa também ajuda a lavar os pratos. Essa andorinha aí não voa mais, moça. Mas canta, e isso já muda o dia. Tiago, antes capataz, agora cuida da horta e ensina 2 meninos da vila a medir a terra com barbante e lata de tinta. Um deles perdeu o pai para cachaça. O outro foi espancado na escola por ser lento demais. Aqui, são chamados pelo nome e recebem do mesmo prato. A fazenda virou passagem para quem quebrou por dentro, quem perdeu voz, quem viu demais. Vicente abriu as porteiras e espalhou cartazes nas vilas vizinhas. Santa Áurea, casa de bicho e gente que precisa sarar. Aceita silêncio e gula por vez. Já vieram 3 viúvas, 5 potros e um menino mudo, todos ainda em adaptação. Estela, ao pé do curral, ensina o menino a colocar sal grosso no chão antes de entrar no estábulo. O menino imita com os dedos sujos. Quando o amigo relincha, ele sorri pela primeira vez. Estela não diz nada, mas sente o cheiro da chuva anunciando outra noite fria, o assobio dos grilos no milharal, pena de galinha entre as tábuas do varal. Vicente fecha o portão de madeira e pendura um sino novo na trave. Quando alguém chegar, amigo avisa, diz. Estela o observa de longe, um sorriso escondido nas palavras. Avisa, avisa. Mas só para quem vem com verdade nos olhos. A câmera se afasta, serras atrás, névoa subindo. Um cavalo velho sentado como cão, vigiando o portão. A fazenda respira, não com alívio, com coragem. E antes da tela escurecer, um último sussurro sobre o som do vento. Se gostou dessa história, deixa o like e se inscreve no canal. Tem mais verdades escondidas nos matos do que você imagina.